pessoal. Eu sou o Tino Freitas, estou aqui mais uma vez a convite de Histórias na Sua Escola, dessa vez para conversar um pouquinho com a Nurit Ben-Susan. A Nurit é escritora e bióloga. Gosta de se afirmar como uma ex-humana diante dos descalabros da nossa espécie, e são tantos, né? Reflete sobre paisagens e culturas, forma de estar no mundo e as inspirações da natureza. Trabalha com políticas públicas na área de conservação da biodiversidade, em ONGs ambientalistas e na reflexão e pesquisa sobre temas relativos às áreas protegidas, a conservação das paisagens e ao acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais. Escreve e organiza livros que contribuam para a popularização da ciência, inserindo-a num contexto mais amplo e em relação direta com o leitor. Ainda encontra tempo para se dedicar à criação de jogos com temas biológicos. E se a gente olha aqui para a Nurit, a gente vê que ela já está com um colar que reflete um tanto dessa sua relação com a natureza e com quem se relaciona com a natureza, né? Um colarzão bonito, vindo do Xingu. Já pesquei essa informação aqui também para vocês. Nurit, seja bem-vinda. É um prazer para nós que fazemos aqui no Histórias na Sua Escola contar com a tua expertise, com a tua literatura, com a tua simpatia e com um pouquinho desse papo que a gente vai ter aqui. Tá certo? Seja bem-vinda. Nossa, eu que agradeço, Tino. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar nesse projeto. Eu acho que é uma coisa muito legal e essa ideia de que a popularização da ciência também pode ser encarada como literatura e também pode chegar nas escolas, dentro de um projeto de histórias nas escolas, é muito bacana, é realmente instigador. Potente, né? Então vamos nós juntos aqui com algumas curiosidades que eu fui destacando do que eu queria saber um pouquinho de ti, e acho que tanto as crianças como quem nos assiste aqui de uma forma geral, também poderiam somar dessas curiosidades. Eu fico pensando que bom, olho para você agora e vejo uma menina sapeca, Nurit, não tem jeito, cara. Tem um brilhozinho no olhar, e que bom que a gente ainda tem um brilho no olhar, assim, né, que a gente mantém viva essa infância dentro da gente também, apesar da vida adulta que levamos. Mas fico curioso para saber se quando você estava ali na escola, como uma menina, você teve a oportunidade de ter na escola encontros com escritores, com autores? Se sim, como foi? E se não, se você hoje pudesse voltar com essa bagagem que você tem para a escola do teu tempo, quem você gostaria de encontrar para uma conversa? Que escritor ou escritora e por quê? São 15 horas. Pois é, eu não tive essa oportunidade. Eu estudei das escolas públicas aqui de Brasília, estudei inclusive numa escola que era um modelo, uma escola incrível que chamava Laboratório de Aplicação Escolar, e era na 315 Sul. Era uma escola incrível que eles tentavam vários métodos novos, pedagógicos, metodologias novas. Era uma escola muito especial e eu tive, uma experiência muito boa escolar estudando nessa escola. Depois até estudei no Polivalente, que também é uma escola que, não sei como é que está hoje, mas era muito interessante. A gente tinha práticas agrícolas, práticas industriais, era uma escola cheia de coisas muito, muito interessantes. Mas você vê, mesmo tendo estudado nessas escolas que tinham propostas tão alternativas e que foram tão bem-sucedidas no sentido de que eu tive uma experiência escolar muito legal, eu nunca teve nenhum escritor que veio conversar com a gente na escola. Então, eu não sei se tem uma coisa temporal também, era uma coisa que não acontecia naquela época, que passou a acontecer mais depois, eu não tenho muita ideia, assim, ou se simplesmente essas escolas não se ligaram nisso, não fizeram isso e tal. Mas eu acho que teria sido muito interessante, inclusive porque eu, por exemplo, sempre tive, depois, agora quando eu sou mais velha, um pouco menos, mas uma ideia de que o escritor é uma coisa assim, num pedestal, uma coisa longínqua, que eu só tenho acesso lendo os livros, eu sempre fui uma leitora, então eu olhava aqueles livros, nem sei quem são essas pessoas, devem ser seres assim, míticos. Então, talvez se eu tivesse tido a oportunidade de ter um desses autores na escola, talvez isso me aproximasse mais, eu entendesse que eu também podia, um dia, pensar nisso, porque
eu nem pensava nessa possibilidade de escrever, me parecia uma coisa tão longínqua. Mas, enfim, se eu pudesse ter essa oportunidade, eu queria muito conhecer a Eva Furnari. A Eva Furnari é interessante, porque a Eva Furnari, que não era uma escritora da minha época, né? Não li livros dela quando eu era criança, mas eu li os livros dela para o meu filho. E o meu filho amava a Eva Furnari, e eu, nossa, comecei a gostar tanto daquilo, você troca isso por aquilo, aquela ilustração, porque ela também faz a ilustração, e depois a gente teve uma fase que a gente se apaixonou pelo Felpo Filva, que é um dos livros dela, que é maravilhoso, a gente fazia as receitas e decorava as cartas, era uma coisa incrível. Então eu queria muito ter tido a oportunidade de conhecê-la quando eu era criança na minha escola, mas está valendo em qualquer momento da minha vida também. Olha que bacana, eu sou também, como você e seu filho, fã da Eva, tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes e posso te dizer, tenho certeza que quando acontecer esse encontro vai ser muito potente, porque a Eva, ela é muito disponível, ela é divertida e, ao mesmo tempo, quando precisamos conversar mais a fundo sobre determinados temas, ela tem uma propriedade na conversa dela que é muito enriquecedora. E pode parecer bobagem, às vezes, se a gente não olha muito para o livro ilustrado, com atenção, não é tanta gente que vê, mas ela coloca muitos detalhes nos desenhos, livros como Cacuete, e livros, inclusive, como o Felpo Filva, que você acabou de citar, que é o meu favorito, afinal de contas, ele vem daquele lugar que eu venho também, que é o jornalista, né? Então, esse poeta que sofre, que tem aquela orelhinha com defeito, é incrível mesmo, achei bacana. E eu gostaria de encontrar a Eva na escola também. Muito bom, muito bom. Bom, a nossa jornada, essa Histórias na Sua Escola, promove esses encontros, né, com escritores que você não teve na sua escola, que eu não tive na minha também, talvez fosse uma questão geracional mesmo, mas a gente, através desse projeto, a gente propõe esses encontros do escritor ou escritora, do narrador, da narradora, do livro, com os alunos e professores, né? Eu queria ter uma ideia, como é que tu pensa que esse encontro, além de desmistificar, né, o escritor ou a escritora como aquela pessoa inatingível um pouco, né, como é que você acha que projetos como esse podem amplificar, empoderar essa criança que está lendo, esse leitor, né? Como é que a gente pode ajudar nesse sentido? A gente está atravessando um período difícil, né? Porque as pessoas têm lido cada vez menos e é claro que você interagir com outras coisas, pode ser um vídeo, pode ser uma rede social, também tem suas vantagens e desvantagens, né? Não é nem para demonizar nenhuma dessas coisas. Mas a leitura, ela tem uma característica que talvez nenhuma dessas outras coisas tenha, é que ela te dá um estímulo e o resto, quem inventa, é você mesmo. Né? Ela não é aquela coisa que já te explica tudo, já te deu tudo um vídeo do YouTube, uma rede social, uma coisa que tenta completar de uma forma que não deixa nenhuma brecha para você pensar em alguma coisa alternativa, alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Então, a leitura, ela te dá essa perspectiva de imaginar coisas. Eu sou do time do Todo Poder à Imaginação. E quem é desse time sabe que uma dos grandes empurrões para a imaginação é a leitura. Então, eu acho que levar essa possibilidade para a escola, ainda mais nesse período, ainda mais nesse tempo, que a leitura acaba sendo uma atividade muito subsidiária para as crianças, que fazem 3.000 outras coisas, preferem fazer muitas outras coisas antes de ler, e mostrar que a leitura tem essa dimensão de ela te dar um fio, mas te permitir, porque você imagina, né? Eu sempre gosto desse exemplo, porque para mim foi muito chocante. Eu li muito Monteiro Lobato quando era criança, eu adorava. Li, reli. Aí um dia começou a passar um programa na TV, O Sítio do Pica-Pau Amarelo.
E aí, Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu fui ver. A primeira vez que eu vi foi uma decepção tão gigantesca para mim, porque como eu imaginava aqueles personagens, não tinha nada a ver com como eles eram apresentados ali. E o que aconteceu? Aquela representação matou a minha representação. Eu não conseguia mais imaginar a Emília como eu imaginei, eu não conseguia mais imaginar o Visconde como eu imaginei, eu não conseguia imaginar a cara da Narizinho, e isso, esse preenchimento que o programa fez da minha imaginação, me deixou muito frustrada, decepcionada, e eu diria até mais triste. Então, eu até hoje evito assistir filmes de livros que eu já li, porque eu acho que aquilo vai conspurcar, atrapalhar a imagem que eu tinha daqueles personagens, a cara que eu imaginei para eles, as ruas onde eles, a casa, tudo, os lugares. Então, eu acho que esse poder que a leitura dá a você de, tá bom, alguém está te contando uma história, mas quem imagina mesmo como é, como é que foi, é você. Você preenche uma dimensão imensa daquilo. Então, eu acho que é isso que é fundamental, empurrar essa ideia de todo o poder à imaginação, junto com a leitura para as crianças, porque a gente tem inúmeros problemas no mundo, e as soluções, são novas soluções que ninguém ainda concebeu, e elas só vão ser concebidas com muita imaginação. Gente pensando coisas diferentes. Agora, se você não consegue, você só pensa aquilo que está naquela caixinha, que é um filme, que é um vídeo, que é uma rede social, você não tem essa possibilidade de pensar alguma coisa radicalmente nova. Eu acho que a leitura é a que empurra a gente para esse lugar. Eu vou aproveitar, então, isso que tu disse, que mexe muito com o que eu acredito, que é que o exercício, quando a gente vai ler para uma criança, a gente está fazendo com que aconteça o exercício da fantasia, que é um tanto do que tu acabaste de dizer. Vou pensar como é que é aquele personagem, vou colocar uma cor na pele do dragão e vou fantasiar. E quando você fantasia, você exercita a fantasia, assim como a gente exercita um músculo na academia, a gente está potencializando aquele lugar ali. E tudo que a gente vê, e que não é da natureza, porque vamos falar da natureza também aqui na nossa conversa, foi uma invenção do homem. Alguém precisou fantasiar, criar algo que não existia, né? Então, eu penso que quanto mais a gente oferece ferramentas para que essa fantasia aconteça, mais a gente está tendo a oportunidade de oferecer para o mundo pessoas que podem criar o que não existe, no sentido de fazer com que o mundo se torne ainda melhor para nós. Penso um tanto disso, que se parece com o que tu acabaste de colocar, Nunes. Bom, querendo para uma questão prática aqui agora, assim, o nosso projeto, além dos encontros, História na Sua Escola, ele também está promovendo um concurso literário. Então, as crianças, os leitores também vão ocupar um pouco esse espaço do criador, né, de fantasiar e criar uma história para que a gente fantasie a partir delas também. Pouco, né? E aí eu digo, tenho a oportunidade de encontrar uma autora, uma escritora, uma pessoa que também usa da arte, da literatura, a arte da palavra, para partilhar suas histórias. E aí, Luiz, queria saber se você acha que valeria a pena de dar de dicas, de pitacos, para quem está começando essa ideia de criar uma história para a gente. Eu acho que a dica que para mim faz sentido, para cada pessoa, né, tem a sua história, e cada criança também vai saber, que sabe lá de como é que ela vai se chegar numa história. Mas eu acho que essa história do todo o poder à imaginação serve para isso também. A gente precisa largar as amarras, né? Achar que não tá bom, não é assim, talvez eu não consiga, e simplesmente ir. Eu acho que tem essa coisa famosa que hoje muita gente conhece, que é uma fala da Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, que ela fala sobre o perigo da história única, né? Que ela tem uma palestra que ela faz, que ela conta que, quando ela era criança, ela só lia uma literatura europeia. Então, ela achava que ela tinha que escrever uma literatura daquele tipo, que incluía crianças brancas, um ambiente cheio de neve, enquanto ela vivia na África.
Então não tinha nada a ver com aquilo. Até que um momento ela entende que não, que na verdade não tem uma história única para as coisas. Tudo tem múltiplas histórias, múltiplos pontos de vista, múltiplas possibilidades. Então, o que de repente a gente acha, não, eu não vou conseguir escrever porque eu li aquele negócio, é tão legal, imagina, eu não vou conseguir fazer. Imagina, tem tantas possibilidades, não existe uma literatura boa, uma única forma de fazer uma coisa, tem milhares e milhões de formas ainda para serem inventadas. Então talvez você, que vai começar a escrever agora, vai poder escrever de um jeito que ninguém nunca escreveu e que é absolutamente sensacional, ou você vai escrever um pouco diferente de alguém escrevia, ou você vai escrever também parecido. Mas não importa, o importa é que vamos, todo o poder à imaginação, vamos inventar, vamos criar, vamos perder essas amarras, né? Eu acho que eu passei por isso, muito medo de escrever, muito medo de expor. Eu acho que, por isso talvez uma dica dessa natureza, né? Bacana. Eu queria te dizer um tanto da minha experiência como leitor, como teu leitor das tuas obras. E eu estava fuçando aqui O Quanto Dura um Rinoceronte, que foi o primeiro livro que li da tua produção, e percebia hoje, relendo, que ele está comemorando 10 anos. Ele é de 2012, quer dizer, 10 anos depois a gente está aqui conversando sobre ele. Eu tenho uma editora, a minha editora do meu primeiro livro, disse assim, quando sair seu primeiro livro, você vai ficar eufórico, você vai achar que é o melhor livro do mundo, você vai achar que não sei o quê, e que não ganhou o prêmio porque os caras são tal, não sei o quê, mas olha, vou te dizer uma coisa agora, que você vai guardar e que não vai servir de nada, que você vai sentir todas essas emoções que eu falei aí, mas que o livro, você só vai saber se ele de fato sobreviveu a todo esse momento do lançamento, se ele é um livro que está ficando, que vai ficar depois de 2 anos. E aqui a gente está falando de um livro que tem 10 anos de vida, talvez a idade de algumas crianças que estão nos assistindo, talvez nem isso, né? Mas tem uma outra potência que eu acho que é quando eu me reencontro contigo enquanto leitor, que é quando eu vou à Banca da Conceição, que para quem está em Brasília fica ali na 308, 108, 308 Sul, 16. e encontro o Todo Dia é Dia de Bia. E, Nurit, tu não tem noção de como esse livro me bagunçou por dentro, em vários sentidos, pela história, por reforçar uma coisa que eu não via em livros para as crianças, em Brasília, falando sobre a transformação da cidade, do olhar da gente para a cidade a partir das estações, dos meses que se passam e das árvores que vão gritando as suas cores para a gente diferentemente, da própria história da Bia e da forma como o livro foi apresentado. Eu fiquei maravilhado com isso. Queria te dizer disso, mas, ao mesmo tempo, reforçar para quem nos assiste de que olha como é importante a literatura, a potência da gente ser leitor. Esse livro, O Quanto Dura um Rinoceronte, que tem as ilustrações da Thaisa Borges, que é publicado pela Pirópolis, ele tem uma introdução que parte de um outro livro, que parte de uma leitura também da noite. E isso é bacana, essa conversa que a literatura tem com a gente e que a gente acaba transformando em outras coisas. Queria que você falasse um pouquinho desse livro do Rinoceronte e como ele talvez tenha movimentado a tua ideia de ser mais escritora também para esse público. Exatamente, eu escrevia para adultos, né? Mas tinha acontecido o seguinte, quando eu li pela primeira vez o livro das perguntas do Pablo Neruda, eu achei aquelas perguntas incríveis, mas quando chegou nessa pergunta, quanto dura o rinoceronte depois de ser enternecido, eu já estudava biologia, e eu fiquei com muita vontade de dar uma resposta biológica para essa pergunta, exatamente isso, quanto dura o rinoceronte depois de ser enternecido. E aí eu falei, cara, eu queria dar uma resposta biológica, quanto será que dura um rinoceronte depois de ser enternecido? O que enternece um rinoceronte? Bom, guardei aquilo e ficou na minha cabeça, e a minha vida foi atravessada por esse livro, várias vezes, ele apareceu para mim, né, o livro das perguntas do Pablo Neruda, de alguma forma. Bom, a vida foi passando e tal, e eu
comecei a escrever para adultos, sempre escrevendo popularização da ciência e tal. E quando meu filho nasceu, né, você tem assim, já começa a se aproximar dessa coisa, né, da literatura infantil, começa a comprar livros para criança, começa, né, a pensar nesse assunto e tal. E aí, aquela história do rinoceronte apareceu de novo. Aquela pergunta tão interessante, podia fazer uma resposta. Eu já tinha publicado um livro pela Peirópolis e tinha uma boa relação com o pessoal da Peirópolis. E aí eu comentei isso, falei assim, gente, queria muito responder essa pergunta, escrever um livro para criança. Escreve aí que vai dar certo, escreve aí. Tá bom, né? Opa, então nossa, que coisa boa, né? Então vou escrever. E aí, no fundo, foi até a realização de um sonho, porque eu estava assim, sei lá, 15 anos pensando em responder essa pergunta, talvez até mais, 20 anos, tentando responder essa pergunta, quanto dura o rinoceronte depois de ser interdecido. E aí, ok, foi ótimo, eu consegui escrever o texto, e aí a gente começou o périplo, eu digo, eu e a editora, em busca de uma ilustração que faria sentido para esse livro. Tentamos uma coisa, tentamos outra, chamamos um, chamamos outro, recebemos uma ilustração, e no fim, a editora... No fim, você foi para casa, né? Passaram-se alguns meses, até que a editora, que é a Renata, da Peirópolis, ela falou, não, vamos tentar falar com a Thaisa e tal. E quando a Thaisa fez a primeira ilustração, ela fez assim, tipo 2 ou 3, assim, só para a gente ver se a gente gostava. Quando eu vi a primeira, eu falei, é a Thaisa. Não, acabou, fechou. E curiosamente, esse livro, ele é dedicado à Bia. A Bia do Todo Dia, Dia de Bia. Ele é dedicado a Ana Paula e a Bia, que são duas amigas minhas, mas a Bia do Todo Dia, Dia de Bia é essa Bia, para quem está dedicada a esse livro também. Gente, estou aqui emocionadíssimo, mais ainda de novo, olha só como é cíclico esse mundão. Que bom, gostei dessa história. Quando eu falei de casa, porque fiquei pensando nesses Borges todos aí, da Renata, da Thaisa. Exatamente. Bom, e aí, Nuris, eu acho que eu queria, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, talvez dar uma espiadinha na tua estante, assim. O que será que, assim, alguns livros que você gostaria de destacar, independente de ser literatura infantil, de ser livros de ciência ou não, reforçando que das coisas que mais gosto, por exemplo, quando encontro a tua literatura, mas não só quando encontro a tua literatura, encontro de outros colegas também, é que a gente consiga, às vezes, e é muito difícil se estabelecer uma relação entre literatura enquanto arte e ciência enquanto arte também. Porque a gente vive hoje, e acho que é preciso dizer isso, um momento em que a ciência, as pessoas tentam desacreditar a ciência. E a ciência passa por um processo de método, de pesquisa, dá muito trabalho a gente chegar a uma conclusão cientificamente e conseguir colocar esse trabalho de forma artística para que os leitores, não só crianças, possam também se enternecer dessa literatura e desse conhecimento, é uma arte incrível, e eu queria dizer que te admiro também por isso. Mas queria dar aquela espiadinha na tua estante aí. Conta aí pra gente. Para espiar a minha estante, peraí que caiu um negócio aqui. Pausa para colocar o negócio de volta. Eu vou ter que te contar uma história rapidinha, porque, né, tudo é uma historinha. O que você vai achar na minha estante muito é um cara chamado Stephen Jay Gould. Esse cara é um paleontólogo, já faleceu, da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Mas por quê? Por que ele está tanto na minha estante e por que eu estou falando sobre ele? Na minha opinião, ele é um dos maiores escritores de popularização da ciência do mundo. E foi por causa dele que eu comecei a escrever popularização da ciência. Eu estava na universidade, eu estudei na UNB, eu estudava biologia, eu estava passeando na livraria da universidade,
porque, né, sempre. E aí, casualmente, eu peguei um livro que chamava O Sorriso do Flamingo. É um livro do Stephen Jay Gould, e eu não conhecia ele, comecei a folhear, e olha só, casualmente tinha um desenho de duas gêmeas siamesas que nasceram uma colada na outra, e aquilo me chamou a atenção porque naquele fim de semana eu tinha ido ao Cine Brasília, como sempre, para ver um filme que chama Gêmeos, Mórbida Semelhança, que é um filme com o Jeremy Irons, né, acho que é do Davi Cronenberg, e aí, e como eram gêmeos, aquilo me chamou a atenção, eu comecei a folhear o livro, resolvi comprar o livro. O livro, se a gente pode dizer que um livro muda a vida de uma pessoa, esse livro mudou a minha vida, porque o Stephen Jay Gould é um cara brilhante, ele conectava a ciência com tudo, com arquitetura, com música, com beisebol, ele era um fanático por beisebol, ele é um cara com música, com tudo que você pode imaginar, com escultura, com pintura, com manifestações culturais, com antropologia, com arqueologia, ele conseguia fazer essa conexão, e ler esse cara é uma coisa impressionante. Aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu quero escrever popularização da ciência, e eu quero fazer como ele faz, eu quero conectar isso com o resto das manifestações culturais, e eu quero fazer isso de um jeito que o texto dele é maravilhoso, que você lê com um imenso prazer. Então, na minha estante tem um monte de Stephen Jay Gould, e porque realmente é a origem de tudo isso. Mas a gente pode achar outras coisas na minha estante. Uma delas é um livro infantil, que eu adoro, que eu li com meu filho, e eu dou de presente para todo mundo que passa na minha frente, que é o Diário do Capitão Arsênio. O Diário do Capitão Arsênio é um livro do Pablo Bernasconi, é um argentino que também ilustra, e que é um livro sensacional, que o Capitão Arsênio é o cara que fica tentando inventar máquinas para voar, e aí, claro que sempre tudo dá errado, mas aí ele faz uma coisa que é um pouco científica, e por isso é muito legal, ele faz tipo uns gráficos de como é que o cara ia voar, aí deu tudo errado, aí ele caiu, quantos metros ele andou, qual foi a velocidade, é uma coisa muito sensacional. E, bom, tem aquisições muito recentes da minha estante também, que eu recomendo muito, e um desses livros que habita minha estante chama Escute as Feras. Escute as Feras é um livro de uma antropóloga chamada Natassia Martin, ela é uma antropóloga francesa, e ela teve um encontro, ela trabalha num lugar que chama Kamchatka, que ela faz um trabalho antropológico com várias populações que vivem nessa área, que são populações que ainda vivem caçando, e da floresta, e ela teve um encontro com o urso, e o encontro, ela foi mordida no rosto pelo urso, e ela não morreu, e é muito bizarro, porque ela não morreu, porque o urso é um bicho gigantesco, e ela conseguiu ferir o urso também. Então, o livro é sobre esse encontro, o encontro dela com o urso e das consequências que esse encontro exerceu sobre ela. É um livro muito impressionante, me deixou muito movida. Eu li há pouco tempo, é um livro que foi traduzido para português há uns 6 meses, 8 meses, vale muito a pena, é um livro muito interessante. Não, vai lá, porque eu posso ficar falando muito sobre os meus livros, hein? Não, mas eu só achei curioso, adorei o título desse. O Bernasconi é um dos caras que eu admiro assim, de longa data, porque ele tem um humor fino, o humor dele é muito fino, e segundo que ele faz, a ilustração dele é uma colagem que aquilo deve dar um trabalho do tamanho do planeta para fazer. Mas vamos dar a última dica, diga mais uma aí para a gente. Vou dizer a última dica, que é um livro que foi premiado recentemente, que é o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que é um livro que eu acho que ele, claro, trata da questão do racismo no Brasil, né, mas ele faz isso de uma maneira que eu achei incrível, que ele não faz um rasgo, um corte, ele faz uma incisão bem profunda, e achei de uma forma, se é possível dizer que uma incisão bem profunda é uma coisa feita de uma forma delicada, ele consegue fazer isso. A gente tem passado por algumas incisões profundas para se livrar do corona, por exemplo,
e talvez essas decisões profundas acabem livrando a gente também, ou amenizando um pouquinho esse racismo estrutural que a gente tem. O Scott, de fato, ele é também sensacional. Nurit, queria agradecer pela tua disponibilidade, dizer que nós aqui do projeto estamos muito felizes de contar contigo, com a tua arte, com a gente, e, bom, a você que está nos assistindo também, muito obrigado por estar conosco até agora. Bom, um bye-bye teu, Nurit, antes da gente encerrar aqui. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse projeto, acho que é muito legal e estou muito feliz que as minhas histórias estão sendo contadas e espero que um dia a gente consiga contar também as histórias de quem vai escrever essas histórias desse projeto e vai ser super bacana contá-las também. Muito bacana, um abraço a todos e até breve.